Lembrando mais uma vez para vocês escreverem o nome e a turma nos comentários. A temática de hoje é a diversidade de plantas. Para a gente introduzir esse assunto, que pertence ao reino Plantae, a gente precisa compreender o que é uma planta. E estabelecemos 4 características básicas relacionadas às plantas. Primeiro dessas características é ser eucariontes. O que significa dizer isso? Que nas células deles tem que ter núcleo. Então as plantas, todos os seres vivos que pertencem a esse grupo tem que ter célula eucarionte, ou seja, o DNA tem que estar envolvido por uma carioteca. Além disso, tem que ter várias organelas. Então essa é a primeira característica. A segunda característica está relacionada à questão da quantidade de células. Então, para ser considerado planta, esses seres vivos necessitam ser pluricelulares. A quarta característica, a terceira característica é ser autotróficos, produzir seu próprio alimento, fazer fotossíntese. É claro que a gente tem exceções de poucos seres vivos que não fazem fotossíntese, mas pertencem ao grupo das plantas, mas são raríssimas exceções. E uma outra característica que pertence ao grupo, que é a quarta e última, é formadores de embriões. Então eles têm que formar embriões, tem que ocorrer a união do gameta masculino com o gameta feminino, formando o embrião. É claro que alguns exemplares também podem fazer outro tipo de reprodução, mas a formação do embrião é a característica geral do grupo. De maneira geral, a gente pode dividir o reino Plantae em 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então esses são os 4 grupos básicos. E vamos tratar do primeiro grupo, as briófitas. São plantas pequenas, geralmente com alguns poucos centímetros de altura, que vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. Então são plantas tão pequenas, mas tão pequenas que muitas vezes, você observando ela na natureza, você acha que não é planta, por ser muito pequena, e pelo local que habitam. Então é muito comum a gente encontrar em locais com alta umidade, por exemplo, em caixa d'água, onde derrama muito, quando enche, derrama água, então pode ter esses seres vivos, essas briófitas, perto de pia, que não derrama água em fossa, pode ter ela também, local que goteja o ar-condicionado. Então, locais de muita umidade, a gente pode encontrar esses seres vivos, que são muito, muito pequenos. São muito pequenos por quê? Porque falta uma estrutura para eles, que é vasos condutores de seiva. Por exemplo, o ser humano, nós temos veias, nós temos artérias, nós temos capilares. As plantas também têm uma estrutura que conduz a água e os sais minerais dentro do seu corpo, e também a glicose. E essa plantinha não tem. Por ela não ter essa estrutura, então isso torna ela muito pequena, porque ela não tem uma estrutura para conduzir a água se ela fosse de grande porte. Então, por faltar esse vaso condutor, elas são muito pequenas. Então, na característica aqui já está dizendo isso. Nas briófitas não há vaso condutor de nutrientes, por isso a água absorvida no ambiente é transportada nessas plantas de célula a célula ao longo do corpo. Esse transporte é lento e limita o crescimento da planta. Como a água, os sais minerais têm que passar de uma célula a outra, um processo chamado de difusão, esse processo é muito lento. Então isso limita o crescimento da planta e por isso que ela precisa habitar ambientes úmidos e sombreados. Aqui nós temos 2 exemplos de seres vivos que pertencem a esse grupo das briófitas, 2 grupos de plantas, musgo e hepáticas. Processo reprodutivo das briófitas. Como é que ela se reproduz? Aqui nós temos um indivíduo adulto, está escrito gametófito feminino, porque essa aqui é uma planta feminina. Nesse gametófito feminino está escrito N. O que significa isso? Significa dizer que essa planta ela tem um cromossomo de cada tipo. Aqui na parte do esporófito, que é essa parte da cápsula, ela tem 2 cromossomos de cada tipo, então ela forma um parzinho. Então nessa cápsula vai ocorrer uma estrutura, vai acontecer um evento que a gente chama de meiose, que vai ocorrer a divisão celulares e vai reduzir a quantidade de cromossomo. Em vez de ter 2 de cada tipo, vai passar a ter 1 de cada tipo. Similar ao que acontece, por exemplo, na formação do espermatozoide, na formação do óvulo, em que as células têm 2 cromossomos de cada tipo, passa a ter 1 cromossomo de cada tipo. Ocorreu essa meiose, ocorre a liberação dos esporos, que esses pontinhos que estão sendo liberados aqui da cápsula. Esses esporos caindo no ambiente favorável, que é um ambiente úmido, vai germinar o gametófito masculino,
N, o indivíduo com um cromossomo de cada tipo, e o gametófito feminino, com um cromossomo de cada tipo também. Depois que esse indivíduo desenvolveu, o masculino vai liberar os gametas na água e fecundar o feminino. Então, é isso que está mostrando essa imagem aqui. Aqui mostrando com mais ampliação, aqui nós temos a oosfera, que é uma estrutura que precisa ser fecundada, aqui o arquegônio, que é a estrutura que vai ser fecundado nesse processo de reprodução. Né? Fecundou o gameta feminino, né? Vai desenvolver a cápsula novamente, e na plantinha adulta ela vai ter essa cápsula para liberar esporo e reproduzir novamente. Então, mais ou menos é dessa forma que as briófitas se reproduzem. Elas têm semente? Não têm semente. Elas têm flor? Também não têm flor. Então, esse é o ciclo reprodutivo das briófitas. Aí nós temos um outro grupo, as pteridófitas. Né? Foram os primeiros vegetais a apresentar vasos condutores de nutrientes, que possibilitou um rápido transporte pelo corpo vegetal e favoreceu o surgimento de plantas de grande porte. Por ela ter esses vasos condutores que são parecidos com veias e artérias no ser humano, né, possibilitou que ela crescesse. Né? Por que possibilitou? Porque a raiz vai tirar os nutrientes do solo e vai conseguir levar até as folhas, né, de uma árvore de grande porte, porque ela tem um canal para fazer essa ligação. Os vasos condutores contribuem para a adaptação das plantas em ambiente terrestre. Então, isso favoreceu o desenvolvimento da planta, porque a substância que ela necessita chegava mais rápido às folhas. Aqui nós temos algumas fotografias mostrando pteridófitas associadas a outros grupos de plantas, né, no solo, né, em formato epífita grudada em outra plantinha, né, no solo mais uma vez, em ambiente aquático. Então elas são bem variadas. Como ocorre o método reprodutivo delas? Né? Ela tem uma fase assexuada e uma fase sexuada, muito parecido com as briófitas. Aqui nós temos uma planta adulta, um exemplar, por exemplo, da samambaia, diferente da briófita. Ela é um esporófito 2N, então o indivíduo tem 2 cromossomos de cada tipo. Nesse indivíduo, na parte inferior da folha, vai surgir essa estrutura que a gente chama de esporângio. Então, na samambaia, você pode ver na parte de baixo da folha, né, nos grânulozinhos, que esse é o esporângio. Esse esporângio, nele vai acontecer a meiose, ou seja, vai formar vários esporos. Esses esporos vão ser liberados, caindo num ambiente favorável, num ambiente propício para o desenvolvimento, vai iniciar o processo de desenvolvimento formando um prótalo. Esse prótalo vai se desenvolver, nele vai surgir a parte masculina e a parte feminina. A parte masculina vai liberar os gametas na água e fecundar a parte feminina. Nessa parte feminina vai desenvolver e formar o que a gente chama de esporófito novamente. Então, esse esporófito é o resultado da união do gameta masculino e feminino dentro da mesma planta. Então, o ciclo da pteridófita é parecido com o da briófitas, porque eles necessitam de água para disseminar os gametas. Gimnospermas, plantas terrestres que vivem preferencialmente em ambiente de clima frio ou temperado. Né? Clima frio todo mundo sabe o que é, mas o que é um clima temperado? É aquele clima que tem as estações do ano bem definidas. Né? Tem primavera, verão, outono, inverno, tudo certinho, tudo bem organizadinho. Né? Então, nessas regiões a gente encontra esse grupo de plantas. Região brasileira que segue as estações do ano quase bem certinho assim é a região sul. Então, na região sul a gente encontra, por exemplo, a araucária, que é uma planta brasileira, né, que pertence a esse grupo, porque nós temos a sequoia, que a gente encontra nos Estados Unidos, nós temos a cipreste. Então, são exemplos de seres vivos, são exemplos de plantas chamadas de gimnospermas. O nome gimnosperma significa o quê? Significa que esse indivíduo apresenta semente. Né? Os grupos anteriores não apresentavam semente, nem a briófita nem a pteridófita. Já a gimnosperma, ela apresenta semente. Então, esperma quer dizer semente. Processo reprodutivo. Né? A reprodução apresenta um ciclo. Aqui nós temos um indivíduo adulto, um esporófito 2N, de grande porte. Nesse esporófito 2N, ou seja, que tem dois cromossomos de cada tipo, vai surgir em uma fase da vida a parte masculina e a parte feminina. Aqui nós temos o estróbilo feminino e o estróbilo masculino. Algo bem parecido com flor, só que não é uma flor ainda. Né? Então vai surgir numa fase da vida, numa época propícia para a reprodução, a parte masculina e a parte feminina. A parte masculina vai reproduzir por meio de meiose os grãos de pólen. Esses grãos de pólen vão ser liberados pelo vento e vão fecundar a parte feminina. Fecundando a parte feminina vai formar a semente. Essa semente,
Amadurecendo, vai ser eliminada no solo, encontrando no solo um ambiente propício para sua fecundação, ela vai germinar, para seu desenvolvimento, ela vai germinar e vai dar origem a uma plantinha que, quando se tornar um esporófito adulto, maduro, vai poder reproduzir novamente. Então, dessa forma que ela reproduz. Diferente da briófita e da pteridófita, a gimnosperma não depende da água para fazer seu ciclo reprodutivo. Como já disse anteriormente, a maioria não depende da água para sua fecundação, ou seja, porque o vento leva o pólen da parte masculina para a parte feminina. E nós temos o quarto grupo, que é o grupo das angiospermas. A palavra angiosperma, oriunda do grego, angios quer dizer bolsa e esperma quer dizer semente. Então, nesse grupo de seres vivos, a semente está protegida por uma bolsa. Então, como no exemplo da laranja. A laranja tem uma parte que protege a semente fica lá dentro, em volta dela tem uma massa, tem um líquido que protege essa semente. Então, essa é uma característica das angiospermas. Representa o grupo mais variado em número de espécies entre os componentes do reino Plantae, ou metafita. São as únicas plantas que produzem sementes encerradas no interior de uma bolsa, que é o fruto. Então, geralmente tem a estrutura de proteção dessa semente. Aqui nós temos um exemplo da pinha, laranja, maracujá, são exemplos de angiospermas. As angiospermas, para sua reprodução, ela produz, em uma fase da vida, ela produz uma estrutura que a gente chama de flor. É a flor que é a estrutura reprodutiva das angiospermas. Boa parte dessas plantas vão apresentar tudo na mesma flor, o gameta masculino e o gameta feminino. É claro que nós podemos ter também plantas que têm essa parte separada. Uma flor com a parte masculina e outra flor com a parte feminina. As angiospermas produzem frutos, serão a proteção e o veículo de dispersão da semente madura, produtora do embrião de um novo indivíduo, fechando o ciclo de vida das angiospermas. Então, o fruto é importante. E aqui nós temos um esquema resumido mostrando a característica de todo esse grupo. Todas essas plantas são chamadas de embriófitas, porque produzem embriões. Segundo a ciência evolutiva, as plantas vieram de uma alga verde ancestral. Então, uma espécie deu origem a esse grupo das plantas. Então, essa planta ancestral, ela produziu embrião multicelular, arquegônio anterídeo, então produziu gameta masculino, gameta feminino. Surgiu primeiro as briófitas, que são as plantas mais simples. Continuou no processo evolutivo, surgiu o esporófito dominante, que é quando a plantinha tem 2 cromossomos de cada tipo, vasos condutores de seiva, que permite a condução de água e sais minerais dentro do corpo da planta, folhas e caules. Então, a partir daí surgiu as pteridófitas. Continua o processo evolutivo, foi surgindo a semente, o crescimento lateral. Por que é esse crescimento lateral? São os galhos. Por exemplo, samambaia não tem galho. Então, plantas que têm galhos, deu origem à gimnosperma, que são as plantas que têm semente, mas não têm fruto. Depois do surgimento de flores e frutos, deu origem às angiospermas. Então, nesse esquema aqui em cima, a gente percebe isso. Produção de gametas, embriófitas, produzem vasocondutores de seiva, são chamadas de plantas vasculares, todas essas 3 têm, tanto a pteridófita, gimnosperma e angiosperma, com semente, apenas gimnosperma e angiosperma. Então, esse é um quadro resumido para apresentar as características desse grupo das plantas. A atividade que tem para vocês fazerem, vocês precisam ler esse capítulo da página 68 a 82. Na página 83 tem um exercício 3, 4, 5, 6, 14 e 15 para vocês responderem. Então, vocês vão copiar esse título no caderno, com a página tudo certinho, copiar as perguntas, responderem. Depois que fez isso, vocês vão abrir o formulário e enviar as perguntas para mim. Enviar as respostas que vocês fizeram no caderno. Esses são os livros que a gente utilizou, o livro que vocês usam atualmente, um livro mais antigo, algumas imagens eu costumo tirar deles. E é isso.